Outro passo importante é o de praticar a empatia. Se colocar no lugar do outro. E a gente contando aqui casos anedóticos, mas dá uma quebra nisso. Muitas vezes as organizações elas não se põem no mesmo nível dos seus públicos. E, às vezes, se põe hierarquicamente acima, esquecendo de que a razão de existir da organização está nos públicos. Então, a questão, por exemplo, de praticar a empatia foi muito forte na pandemia. Na pandemia, eu coordenava o atendimento ao público da Farmácia de Minas, que é um órgão da Secretaria de Estado de Saúde, que atende 2.500 pessoas por dia. E essas pessoas iam buscar medicamentos, geralmente de alto custo. Tem medicamento de R$40 mil, R$100 mil, de R$1.000, R$500, medicamentos que não são fornecidos nos postos de saúde. E uma pessoa chegou muito exaltada num dia. E foram me chamar. Leandro, o bicho está pegando, a gente precisa que você converse aqui. E a pessoa estava muito, muito exaltada. E eu cheguei para a equipe e falei, ela é sempre exaltada, sim? Não, não é. E estava muito difícil de realizar um diálogo com ela. E o que aconteceu? Ela estava com o marido, e eu cheguei para o marido e perguntei, aconteceu alguma coisa? Ele me respondeu, olha, o pai dela faleceu ontem. E por causa da questão da Covid, não houve velório. Diante daquela informação, é muito mais fácil se colocar no lugar daquela pessoa. Olhando objetivamente, ela tinha o direito a ser grossa, a ser sem educação, a ser excessivamente incisiva? Não. Mas se a gente pratica empatia e a gente percebe que humanizar também é entender que o ser humano não é perfeito, eu pude abordá-la de uma outra forma, trabalhar com a equipe a abordagem de outra forma, para que o atendimento fosse do padrão de qualidade que realmente era feito. Então, praticar a empatia. Muitas vezes a gente tem visto discursos de ódio nas mídias sociais, a cultura do cancelamento, mas e isso tem gerado uma postura muito defensiva. Se não gostou do que eu fiz, do que eu falei, então é porque me odeia. Não. A crítica, ela é muito bem-vinda para a gestão. Tanto para a gestão das organizações, quanto para a gestão da comunicação. Ela favorece a possibilidade de aperfeiçoamento, de autocrítica. Por exemplo, se alguém começar a questionar, está faltando vacina na minha cidade. Está faltando vacina? Será que está sobrando em outro local? Será que se eu levar isso para o outro setor, aí, né, Paulo, sabendo o que o setor faz, a gente leva para o setor e fala, será que pode rever essa logística? Você está aqui falando, amigo, e a gente está trazendo para a nossa realidade, porque a gente também, de uma maneira ou de outra, aqui na Câmara Municipal, a gente lida com esse público, que é o munícipe, que a gente chama de cidadão, que eu, enquanto relações públicas, chamo de gente como a gente, se colocar realmente no lugar dele, porque eu acho que é o mínimo, é o que ele espera que
a gente faça. E em questões como essa que você colocou da pandemia, como foi duro a gente que também era cidadão e que não pôde enterrar os nossos queridos, também queriam que pessoas se colocassem no nosso lugar. E realmente é um desafio essa questão da empatia, né, Leandro? É muito desafiador. Em situações extremas como a pandemia, ela foi desafiadora profissionalmente, ela foi desafiadora pessoalmente, porque o profissional de comunicação que traz isso, né, de estar mais próximo da gente como a gente, ele não veste uma capa. O super-homem, ele põe o óculos, é jornalista, é o Clark Kent, ele tira, ele é o Superman. Muitas vezes a gente até poderia querer isso, mas a gente também traz essas questões. E na pandemia isso era muito claro, porque a gente tinha que produzir informação, trabalhar a comunicação em um contexto em que estar próximo não era viável fisicamente, que estabelecer novas estratégias de comunicação era necessário, em que a gente teve, por exemplo, o advento do TikTok exatamente durante a pandemia, e isso mudou muito da comunicação digital. Então, a gente teve vários desafios. E sem deixar de ser cidadão, sem deixar de ser população. Então, é importante praticar a empatia, né? Ver que, por exemplo, durante um período da pandemia, pelo menos aqui em Minas Gerais, tinha uma coisa que era assim, quase culpabilizar quem tinha pego Covid. E de repente fala assim, gente, não é por aí. O negócio chama pandemia. Ocorre no mundo inteiro. E aí a pessoa que você gosta fica doente e aí a gente joga a culpa para a própria pessoa. Então a gente vem nessa questão do praticar a empatia. Será que é assim mesmo? Então é muito importante. E no legislativo, eu acredito que a proximidade com a população seja bem maior. Porque Amigo, a gente liga, por exemplo, com audiências públicas, que é aquele espaço onde o cidadão vem aqui para casa. Eu acho bacana isso aqui, vem aqui para casa, porque realmente é a casa de leis, a gente fala que é a casa do povo, que também é a minha. E a gente precisa mostrar para ele a possibilidade que ele tem dele se manifestar, dele poder falar realmente. E como que muitas vezes um desafio ele entender que esse espaço aqui é dele e como que ele pode se posicionar. E muitas vezes é um lugar que dá medo, porque o poder, a depender de como ele é trabalhado, é um lugar que realmente as pessoas não querem estar, né? Pelo menos as pessoas de bem, muitas vezes elas não gostam desse estar nesse poder. Mas quando eles percebem que eles se sentem à vontade, porque eles serão ouvidos, e essa escuta é uma escuta que a gente tem dito que é uma escuta ativa, as coisas se tornam tão mais ricas e que dá tanta vontade, Leandro, da gente sempre querer fazer mais e por eles, que muitas vezes a gente até deixa de lado quando ele não entende o nosso trabalho, e muitas vezes a gente é meio que ofendido, com um olhar meio torto, com uma fala meio ríspida, né? Que a gente também sabe que esse ato de servir é inerente nosso, né? Exatamente. E você falou o verbo certo, né? Que vem, inclusive, do nosso nome, de servidor, né? Aquele que serve e serve nobremente a população, né? Serve nobremente a população. Então, assim, é importante que saibamos servir e que saibamos que as pessoas, muitas vezes, a gente pode entrar numa questão da imagem que se tem, do imaginário que se tem sobre uma comunicação pública, sobre uma comunicação governamental. Enquanto podem pensar, não, ali a transparência é um dos nossos valores. Criar pontes, criar relacionamentos é um dos nossos valores.
A Associação Brasileira de Comunicação Pública lançou em 2001 12 valores da comunicação pública. E é importante porque o cidadão está no centro. Tudo é em relação a ele. Então é importante isso, que a gente, mais do que ter uma persona que a gente possa trabalhar, a gente trabalha com pessoas. Adoro uma música do Legião Urbana, vamos fazer um filme que fala assim: a minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade. E é isso, a gente passar a comunicação nesse sentido.